Acabou o primeiro semestre de 2021, já estamos entrando no segundo semestre e hoje nós vamos falar sobre economia. A minha convidada é a Bruna Furlaneto, ela é economista, professora e coordenadora do curso de economia da UNO Chapecó. Vamos fazer toda uma avaliação sobre o cenário econômico e como vai se comportar a economia neste segundo semestre e no ano de 2022. Então, Bruna, muito obrigada por ter aceitado o meu convite para a gente ter essa conversa. Obrigada. Imagina, Patrícia, eu é que agradeço e espero poder contribuir com vocês a respeito de algumas informações relevantes aí da nossa economia. Certo. Bruna, vamos fazer uma avaliação sobre esse primeiro semestre. Como a gente costuma dizer, o ano passa voando e o primeiro semestre já se foi, não é mesmo? Então, como que pode ser avaliada a economia neste primeiro semestre? Se comportou como era previsto, Bruna? Então, Patrícia, me parece que a gente teve alguns fatos bem interessantes e a economia ela acabou se comportando até um pouco melhor do que as previsões tinham. A gente tinha uma grande preocupação, principalmente quando a gente sofreu a segunda onda, né, do Covid, que foi bem impactante. Então, a gente tinha essa preocupação de como iria se comportar. Entretanto, a gente percebe, né, que, por exemplo, o PIB, né, ele apresentou um crescimento, né, do que era esperado. Então, isso foi interessante, foi importante para a economia. E isso nos traz uma pontinha de esperança, né? Se num primeiro semestre, com uma segunda onda bem avassaladora, assim, que a gente teve, a gente apresentou crescimento, num segundo semestre, quando a gente tem já uma grande parte da população, então, sendo vacinada, tem um avanço em relação às vacinas, então a gente espera que o segundo semestre seja ainda melhor, né? Então, tivemos um crescimento do PIB, tivemos uma redução na ociosidade, ainda que a gente teve um aumento no desemprego, né, mas já apresenta uma redução na ociosidade da economia, que isso é super importante, quer dizer que as empresas estão retomando as suas atividades, né, estão retornando às suas atividades, que muitas vezes o isolamento social acabou forçando isso, né, então eu gosto sempre de reforçar, a gente, quando inicia a pandemia, a gente tem um choque muito grande, tanto no lado da oferta quanto no lado da demanda, né? No lado da oferta, por causa da questão do isolamento social, das dificuldades, do fechamento de algumas fronteiras, então, para a gente entregar os produtos, ofertar, e no lado da demanda, quando as pessoas, então, também passam a ficar isoladas dentro de casa, a ficarem seguras quanto aos rumos da economia e o que era essa pandemia, e isso acaba prejudicando a economia como um todo, né? O comércio, as transações como um todo. Então, esse primeiro semestre, agora em 2021, ele inicia mais tranquilo, né? Dezembro, janeiro, a gente teve aí um pouco de relaxamento, né, nessas medidas. Quando a gente percebe, então, dessa segunda onda, causa um desconforto e a gente fica muito inseguro quanto aos resultados, mas depois observamos, então, que mesmo assim, a economia ela apresentou bons, né, ou pelo menos resultados satisfatórios dentro das condições que tínhamos nesse primeiro semestre. Uhum. E isso, apesar disso, Bruna, é que muitos setores foram afetados, alguns mais, outros menos, como, por exemplo, o turismo. O turismo foi um setor que sofreu grandes dificuldades, porque aqui na região oeste, principalmente, nós temos a tradição de, no verão, viajar para o litoral. E o litoral é uma região que certamente deixou de receber muitos recursos em função da impossibilidade dos turistas viajarem. Foi um dos setores muito mais afetados, Bruna? Perfeito, Patrícia. A gente percebe nitidamente como é heterogêneo o impacto, né, da pandemia nos diversos setores da economia. Não só o setor de turismo, né, mas o setor de serviços como um todo, de prestação de serviço, sentiu muito mais o impacto da pandemia do que alguns outros setores, né? E a gente percebe assim que vem retomando, mas ainda
com muita cautela por causa da preocupação com uma terceira onda. As autoridades não querem que chegue essa situação. Então, o setor de turismo, o setor de eventos, né? Então, esses setores que dependem muitas vezes, ou que o resultado deles, né, normalmente é uma aglomeração ou precisa de pessoas, né, juntas, sentiram mais com isso, com certeza. E, Bruna, para esse segundo semestre, já que a gente comentou que o ano está voando, já acabou o primeiro semestre, já estamos em julho, e aí, quais são as expectativas? Tendo em vista, Bruna, que a gente tem ouvido muitas reclamações com relação ao preço do combustível, preço do gás de cozinha, e já teve, já há um tempo atrás, aquele tanto de reclamação do preço do arroz e tal. Para esse segundo semestre, o que está previsto? Então, a gente tem percebido, Patrícia, fortemente essa situação, né? O que fez o Brasil recuar um pouco nas injeções monetárias que vinham ocorrendo, né? Através de redução na taxa de juros, que ocorreu em 2020, fortemente, políticas que facilitavam o acesso ao crédito, ao auxílio emergencial mesmo. Então, são políticas que injetam dinheiro na economia. Então, o que a gente sofreu de consequência com isso? A inflação, né? Então, por quê? Porque, de um lado, a gente tem as empresas reduzindo a oferta, porque estavam trabalhando num regime, talvez, de rotatividade de funcionários, para conter a disseminação do vírus, né? Ou para controlar isso. E, de outro lado, a gente vê uma economia se recuperando e as pessoas voltando a consumir, juntamente com esses estímulos, por exemplo, do auxílio emergencial e outras situações que estimulam as pessoas a voltarem, então, a consumir, por mais que ainda se tinha algumas incertezas, mas as pessoas precisam consumir. E isso levou a gente a apresentar uma inflação aí, que nós estamos hoje na casa de 8,06, e isso é uma grande preocupação do Banco Central. O Banco Central, então, ele tem um grande objetivo, ele também se preocupa com o desenvolvimento, crescimento econômico, mas uma das preocupações maiores dele é a questão de controlar o nível de preços, que seria a inflação. Então, essa movimentação de aumento na taxa de juros que nós estamos sentindo é muito voltada para isso, né? Para o controle da inflação. Então, as expectativas que nós temos de inflação para esse ano é fechar o ano em 5,8%, e em 2022, né, voltar aí aos patamares de 3,8, 3,5, né? O Boletim Focus traz uma informação, o Copom projeta outra inflação. A gente tem uma expectativa de reversão no preço das commodities internacionais, que foi isso que você trouxe agora, a questão do arroz, o próprio combustível. Então, que são commodities que o preço são determinados, né, fora do Brasil. Então, a gente tem uma expectativa de reversão disso nesse segundo semestre, né? A gente já tem sentido isso. Por outro lado, a gente percebe que ainda há um prolongamento das políticas fiscais, né, que vem respondendo a essa pandemia, e isso pode pressionar a demanda. Então, mesmo a gente tendo uma reversão nesses preços das commodities, que foram um dos responsáveis pelo aumento do nível de muitos produtos, né, do aumento de preço de muitos produtos no primeiro semestre, agora no segundo semestre nós podemos ter um aumento da demanda. Por quê? Com o aumento da vacinação, com as pessoas se sentindo um pouco mais confiantes com relação à economia nesse segundo semestre, a economia ela tende a retomar. A expectativa de crescimento que o Banco Mundial coloca para a economia brasileira para o segundo semestre é de 4,5%, né? Na verdade, para o ano de 2021, né, até 2022. Então, a gente já viu que no primeiro trimestre, a gente teve um crescimento do PIB, né, que não era esperado e ocorreu. Então, para o segundo semestre, a gente já tem uma expectativa melhor para isso. E isso causa uma tranquilidade nas pessoas, né? Elas pensam, não, a expectativa é de crescimento, tá tudo certo, eu vou voltar a consumir, né? Vou voltar a comprar. E aí, por mais que a gente tenha uma redução
essa reversão nos preços das commodities, esse aumento na demanda agregada, se eu não tiver preparada para a oferta, né? Se eu não tiver oferta desses produtos, a tendência é a gente ter um aumento do nível de preços. E para conter esse aumento do nível de preços, vai acontecer, né? O Banco Central vai ficar monitorando para fazer essa redução da oferta monetária para tentar equilibrar isso. Então, é sempre um malabarismo, né? Entre a gente manter o crescimento econômico, querer que o PIB cresça, mas também controlar o nível de preços. Por quê? Porque o nível de preços, ele causa, né? As pessoas acabam perdendo o poder de compra. E isso não é interessante, né? O que eu comprava antes com R$100, agora eu não compro mais. Então, esse cuidado que o Banco Central tem com a relação do poder de compra da nossa moeda é bem importante. E outra situação que a gente está observando e a gente está acompanhando que pode impactar no Brasil é a questão também da inflação, por exemplo, nos Estados Unidos, né, nas grandes economias, nas economias desenvolvidas. A gente tem sentido aí nos Estados Unidos um aumento do nível de preços por causa da injeção de recurso que tem sido feito nessas economias para a retomada do crescimento, né? E isso pode impactar aqui também, porque se os Estados Unidos tenderem a aumentar a sua taxa de juros, vai impactar com certeza aí no dólar, né? E a gente depende de muitos produtos, né? De muitas matérias-primas que são importadas, né? Da mesma forma que muitas vezes um dólar alto também estimula os exportadores a mandar produto para fora, né? Às vezes é mais vantagem do que vender no mercado interno. E aí a gente pode sofrer, em alguns casos, né? Quem sabe não um desabastecimento, porque a gente vai comprar de outros países, mas um aumento de preços, porque daí, na hora da compra, também o dólar impacta, né? Na importação. Sem dúvida, sem dúvida. E, Bruna, o ano de 2022, ele será de eleições governamentais, para nós escolhermos o futuro governador, o futuro presidente da República. Essas especulações que já estão acontecendo e a chegada realmente do ano eleitoral pode influenciar na economia? Normalmente influencia isso? Influencia, sim, com certeza. É lógico que quando a gente tem candidatos que a gente já conhece, então que já estiveram no governo e que a gente já tem um conhecimento de como ele governa, de que forma que ele governa, isso tranquiliza um pouco mais, por mais que seja ou não seja a minha preferência, né? Certo. Eu conhecendo, eu tendo o conhecimento sobre como ele administra, né? Faz a gestão, facilita. Mas com certeza, sim, ele causa um desconforto na economia. É muito difícil da gente descolar, né, a economia da política. Certo. Porque cada partido, enfim, tem uma forma de governar. E isso agrada ou desagrada os investidores, por exemplo, né, os empresários, as pessoas como um todo. Então, causa sim, pode causar, sim, né, esse movimento. Certo. Bom, de qualquer forma, então, com esse sentimento de prevenção maior das pessoas que estão sendo vacinadas e esse caminho que está sendo trilhado já para a gente aceitar melhor toda essa situação da Covid-19, esse andamento pode nos proporcionar um 2022 ainda melhor. É mais ou menos isso? É isso que a gente espera, né, Patrícia? Porque com o avanço da vacinação, a tendência é que a economia retorne, então, nos seus patamares. A gente ainda não sabe o formato disso tudo, né? Algumas pessoas falam em modelos diferentes, então, mas sim, a expectativa é que a economia agora já em 2021, então, comece a dar os seus passos, como eu disse, né, com o avanço da vacinação, e que 2022, então, a gente zere, né, esse movimento que começou, né, desde em outros países em 2019, né, no Brasil a gente passa a sentir em março de 2020 mais fortemente isso, mas que a gente zere, então, esse processo e que a gente inicie um ano, né, é o que a gente espera, é o que a gente tem de expectativa, né, inicie um ano, assim,
zerado e buscando essa recuperação, né? Porque muitos setores, muitas empresas estão buscando muitas coisas do zero, né? E com Sim, certeza com grandes aprendizados desse momento que a com gente viveu certeza. atualmente. Com certeza. Bruna, eu sei que pedir para você dar uma dica, para quem está nos acompanhando, uma dica de economia, enfim, é complicado, porque para cada pessoa funciona de uma maneira, cada pessoa tem uma renda e, enfim, cada pessoa tem um estilo. Mas, no geral, para as famílias, existe alguma dica que você possa dar para que enfim, passem esse segundo semestre do ano bem com tranquilidade, possam talvez eliminar dívidas ou iniciar 2022 sem dívidas de maneira tranquila? Existe alguma dica mais geral que você possa deixar? Claro, eu penso que, como eu comentei antes, a pandemia fez a gente aprender muita coisa. Então, entender que a gente tem que ter uma reserva financeira para um momento de imprevisto, né, é super importante. A velha Entender também que dica, a velha dica, não é mesmo? a Essa que velha vem dica, né? Uma sempre reserva de falada, emergência, né, Patrícia? mais do que nunca se provou que isso é fundamental. Exatamente. Então, tem algumas dicas que eu gosto de dar. Primeiro delas, né? Não relaxar nos cuidados com o isolamento social, né? Não, mesmo com a vacinação, a gente sabe que a gente ainda tem um caminho a percorrer. Para quê? Para a gente não forçar mais nenhum lockdown, né? Mais Uhum, nenhum fechamento de comércio, que isso impacta a vida de todo sem mundo, né? dúvida. Então, primeira situação. Segunda situação, na vida econômica, é entender quanto é importante a gente estar com o nosso planejamento financeiro organizado em todos os sentidos. Então, assim, ter uma reserva de emergência e também, assim, sempre observar o gráfico, né, da nossa vida, como que ele é. A gente tem um momento da vida que a gente vai fazendo acúmulos, né? A gente tenta Sim. construir patrimônio, acúmulo para depois a gente viver tranquilo. Uhum. Nesse processo de crescimento, muitas coisas podem acontecer. Então, você ter segurança quanto a isso, proteger o teu patrimônio é super importante. E proteger, existem várias formas de fazer essa gestão de risco, né? Então, a gente tendo, por exemplo, né, quem daqui a pouco teve que fazer uso de hospitais, teve Sim. que gastar recurso com isso, se tiver talvez um plano de saúde, se tiver um seguro saúde, alguma coisa, conseguiu proteger um pouco do seu patrimônio. Quem não tinha teve que pegar esse dinheiro de alguma forma. Uhum. Se eu tinha a minha reserva de emergência protege meu patrimônio também. Uhum. Se eu não Certo. tinha minha reserva de emergência, eu tive que vender alguma coisa, né? Tive Uhum. que talvez vou ter que me desfazer disso. Então, olha quanto é importante a gente pensar em tudo que pode acontecer. Nós, seres humanos, a gente tende, muitas vezes, a dizer assim, não, mas não vai acontecer nada. A gente tem essa tendência de ser mais positivo. E que Sim. legal, a gente tem que ser assim. Mas, nesse momento, eu acho que a gente aprendeu que uma crise que inicia muito longe da gente, né, chega até aqui, a gente acha que não vai chegar em nós, mas mesmo que não seja diretamente, indiretamente chega até a gente. Então, assim, estar preparado para isso, ter uma reserva de emergência, né? Administrar as suas finanças, evitar fazer dívidas longas, né? É Uhum. extremamente importante. Outra coisa que a gente tem que olhar agora é que a gente está tendo um processo de aumento na taxa de juros. Então, aquelas dívidas que foram contratadas com taxas pós-fixadas, que é o quê? Que de acordo com o aumento do juro também vai aumentar a minha dívida, a minha parcela, talvez é o momento de você sentar com o teu banco, pensar em conversar, rever essa taxa, ver se é possível, né, estar revendo isso. É extremamente importante isso Ok. também nesse momento, ficar atento a isso, né? Uhum. Certo, olha só, dicas muito importantes. Bruna, nosso tempo já está finalizando. Eu te agradeço imensamente pela atenção e por dividir os conhecimentos e essas orientações tão importantes. Imagina, Patrícia, eu que agradeço pelo convite e fico sempre à disposição. Espero que possa ter contribuído com quem está assistindo essa Isso. entrevista. Uhum. E no que vocês precisarem, podem contar com a gente. Vamos
vamos sempre buscar entender o contexto econômico, se precaver de situações que podem estar ocorrendo, para que a gente tenha, né, mantenha a nossa saúde financeira, nosso planejamento financeiro, e que a gente não passe, ou pelo menos evite passar por dificuldades. Exatamente, ok. Bruna, muito, muito obrigada pela atenção. Obrigada, até Obrigada a mais. você. Até mais.